Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre o livro O Caso dos Ossos, uma publicação lançada recentemente e escrito a 4 mãos. Por isso, as nossas convidadas são as escritoras Carla Fernanda da Silva e Sally Sattler. No bloco anterior, eu estava falando a respeito do processo criativo de se fazer um livro de ficção a 4 mãos. Tem que sistematizar isso tudo. E eu vou começar esse segundo bloco perguntando para a Sally como é o fato de organizar. Vocês já disseram no bloco anterior que cada uma mais ou menos ficava com um capítulo, mas alguém tem que fazer a redação final. Como é feito ou como vocês organizaram essa redação final? Bom, a redação final a gente fazia o trabalho de revisão. Isso foi bem intenso, esse foi um aspecto extremamente trabalhoso, porque, vamos dizer, a Carla começou a fazer um capítulo. Aí eu ia lá, fazia a revisão ou acrescentava alguma coisa, né, na história. Só que eu não alterava o que ela fazia. Eu anotava, fazia comentários ao lado, melhor tirar essa parte aqui por isso, por aquele motivo e tal. Daí retornava para ela. Daí rediscutia de novo. Se a gente não chegasse num senso, num meio termo, daí a gente tinha que conversar e acertar, né? E em alguns momentos isso surgiu, alguns embates, assim, né? Parecia que a gente estava até tratando de um assunto real, quando a gente via, estava vivenciando a história e que ela realmente existiu. Não, mas ele não faria isso, entende? Até na parte da construção do personagem também. Que às vezes quando a gente via, não, mas aqui tu está dizendo que o cara está fazendo, né? Tomar um cuidado para ele não ser um herói na história, né? Ali o investigador. Então tinha que tomar certos cuidados. Então havia uma revisão, depois novamente revisão, terceira vez se for necessário, depois vai para o embate e aí finalizava o capítulo. Daí ia continuando, né? Foi nessa parte. Muito interessante isso. Carla, você é professora de História. A Carla é professora de História, está fazendo um doutorado na Federal do Paraná em História, se encaminhando para os finalmente do doutorado e fazendo um livro de ficção. Isso é uma tarefa a mais que você se deu ou é uma forma de respirar a tua tese? Eu acho que os dois. Né? Acho que o momento era bastante interessante e teve um momento que essa história do roubo dos ossos, ela se impôs muito fortemente para nós. E que a gente disse, vamos escrever. Né? Eu disse, mas eu tenho que escrever a tese. Mas ao mesmo tempo foi muito interessante porque tinha que me dedicar à tese, mas como a história ela estava ali se impondo, precisava também que ela saísse. Ou seja, que fosse escrita. E foi, assim, extremamente positivo. Eu até digo, assim, se você tem alguma vontade de escrever ficção, é um exercício muito bom, que vai auxiliar muito na escrita acadêmica. Porque a escrita todas essas revisões, todo esse pensar, ele me ajudou muito também na hora de escrever os capítulos da tese. E como uma historiadora que você é, nessa história aparecem questões, no que vocês estão contando aqui, o caso dos ossos, aparece esse teu trabalho de historiador ali também? A pesquisa em si, mas nós deixamos um grande espaço para a ficção. Né? Tem um autor, estou tentando lembrar agora o nome, mas eu esqueci, que muitas vezes pela literatura a gente dá conta de contar coisas que não seria possível ao acadêmico. Eu acho que o caso dos ossos vem muito daquilo que você não tem como comprovar, né, porque não tem a documentação histórica para tal, não é o caso do roubo dos ossos propriamente dito, mas de outras situações, de outras discussões que gostaríamos de conversar e que numa escrita acadêmica não teria espaço, mas na ficção tem espaço. Ou seja, o livro de vocês pode ir para a sala de aula? Eu acho que sim, é tranquilo. Eu acho que tem várias coisas ali, como a Sally comentou da questão da mobilidade urbana, que é extremamente interessante, até para discutir e pensar a cidade. Eu acho que é interessante pensar também o porquê do mausoléu, o porquê a cidade trouxe os ossos do Dr. Blumenau. Tem como pensar, sim, que cidade era essa que o Dr. Blumenau pensou, planejou, sonhou, e que cidade é essa que nós
né, construímos atualmente. Eu acho que ela tem bastante espaço para discussão em sala de aula, vários tópicos assim que é possível fazer uma discussão. Porque nós estamos fazendo isso, né? A gente está discutindo cidade também. Sally, vocês pegaram os ossos do Dr. Blumenau, foram lá os restos mortais do Dr. Blumenau, uma metáfora, e vocês fazem uma crítica à cidade. Sim, é feita uma crítica à cidade. A gente vê muito o investigador circulando e refletindo, mas contando alguns episódios que vão acontecendo. Em alguns locais ele está, inclusive, padaria, né, confeitaria. A 15 de novembro. A 15 né? de novembro, ele circulando e aí vendo as pessoas conversando, né? E assuntos, de repente, o embate político da cidade, né? Que entra na discussão e ele olhando, observando. A mobilidade urbana entra na questão de ele preso no trânsito, né? Então vai a questão cultural da cidade. A questão cultural também é bem forte, inclusive, né? Dentro da Fundação Cultural, né? E até falando do processo criativo é interessante porque assim, ó, a gente fez, tivemos nós duas que caminhar pelos mesmos caminhos que nós imaginamos ele caminhando, porque na hora da escrita foi necessário para a gente poder sentir a cidade para poder escrever. E nós fizemos isso num sábado de manhã, né? Se eu não me engano, a conversa foi no sábado de manhã. Foi. Né? Aquele circulando pela 15, então a gente paramos lá na Fundação para fazer o mesmo trajeto. E o sábado de manhã é peculiar em Blumenau, né? Sim. Caminhar pela 15 no sábado de manhã, para quem não é de Blumenau, é uma rua comercial como qualquer outra, mas ela é peculiar. Ela tem os traços germânicos que Blumenau alimenta e que está aí a metáfora dos ossos do Dr. Blumenau. Uma coisa que eu quero te perguntar, Carla, você começou o doutorado que ano? 2011. E o livro começa a ser pensado a partir de quando? Meu. No mesmo, um pouco Não. adiante do... Ele é em 2011 e 2012. Agora por ali. Por ali. Foi por ali. Foi nesse Foi período que ele no ano começou. Passado, A ideia inicial assim que a gente teve foi mais ou menos ali. Daí ele ficou de molho bastante tempo. Retomamos ele, a ideia, não a escrita, mas a ideia em 2013. E quanto tempo vocês levaram para escrever o livro? Escrita mesmo, trabalho, foram Nossa, 40 noites. 40 noites. A gente 40 noites? 40 noites. A gente contou que daí a gente viu, a gente começou tal dia, porque realmente né, foi diário daí. Eu estava para viajar, precisava terminar antes de viajar, até isso, né, era importante. Mas é um processo muito longo de conviver com a história. E nesse período de escrita intenso, é que a gente também fez os retornos, né? Ir na fundação, ir no mausoléu, fazer o caminho pela 15, porque isso era necessário, né? Até para poder escrever e pensar um pouco melhor também. Na verdade, vocês pariram a história, né? Mais ou menos isso. Porque estava lá e agora precisamos, de alguma forma, colocar isso, né? E aquilo que eu disse, ela estava se impondo. Afinal, vamos escrever ou não? Né? E a gente sempre conversando, não, a gente tem que escrever. Né? Uma coisa que é interessante, a Sally e a Carla, na realidade é o seguinte, o livro foi lançado ontem, nesse último domingo, lá na feirinha do Botequim Volstein. Só que antes mesmo de ser lançado, o livro já ganhou prêmio. Como é que é isso, hein? Pois é, daí a gente estava escrevendo o livro. Faltava, eu acho que 1 ou 2 capítulos, né, para finalizar. Aí eu vi o edital, eu disse, Carla, vamos terminar? É edital do quê? É o edital Elizabeth Anderle da Fundação Catarinense de Cultura, né? Disse, vamos apresentar o livro. Daí a gente foi, daí disse, olha, falta 2 capítulos, vamos tentar terminar, porque daí também a gente termina, né? Porque daí parece que a gente vai ter... porque a gente acho que a gente tinha uma coisa de não querer terminar também. Porque estava gostoso, estava muito bom viver essa história ali, discutir e tal. E aí foi o gancho para terminar a história e apresentar para o edital. A gente não esperava. O primeiro romance, né? E aí a gente ganhou o prêmio e ficou super contente. Aí com o dinheiro do prêmio a gente resolveu fazer e publicar. Aí que dá nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, mas eu não poderia
deixar de falar do próximo apresentação, né? Vocês fizeram um lançamento no último domingo, mas tem uma outra data também, né? Quando é? Isso, no dia 22 de outubro, a partir das 19 horas, nós vamos fazer uma sessão de autógrafos na Blue Livros, no Shopping Parque Europeu. Né? Vamos lá também para conversar um pouco e, novamente, né? Fora isso, a gente também vai ter um bate-papo com os alunos da Escola Zuma. Quando? Dia 9 de outubro, né? Horário a fechar ainda, mas vai ser no horário da tarde. E é uma coisa muito boa também de estar conversando com os alunos, né? Que eu acho que isso é bastante interessante para a gente como escritora, porque querendo ou não, quando a gente começa a escrever é como se a gente também se alimentasse um pouco da vida dos outros, e acho que essa gurizada aí tem muita coisa para nos contar. Olha só, eu quero agradecer muitíssimo a vinda de vocês aqui no Cidadania. Obrigado, Carla, por vir. Obrigada para você, Carlos. Sally, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigada, Carlos. Obrigada E quando vocês escreverem o próximo que eu acho que vai ter aí, já sabe, né? Venho aqui lançar aqui no nosso Cidadania em Debate. Tá aqui o livro, O Caso dos Ossos. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez as presenças das escritoras Carla Fernanda da Silva e Sally Sattler, que falaram sobre o livro O Caso dos Ossos, lançado por elas no último domingo. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 19h30, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.